Boa noite a todos. É realmente a saudade que se tem, né, da família, que fica distante, como a nossa família carnal, que nós não somos daqui de Brasília, então temos a mesma saudade, né? Vamos nos acostumando a ficar por momentos distantes, mas aquele momento que o reencontro é sempre muito gostoso. Então eu agradeço muito a oportunidade que vocês me oferecem para estar nesta família, que é a família espiritual, que vamos fazendo os reencontros com a bondade que Jesus e Deus nos oferece. E sempre falamos que as coisas não acontecem por acaso. Costumamos dizer muitas vezes: ah, nossa, por um acaso eu encontrei a solução, por um acaso eu falei com fulano e aí conversamos. E nós não conversamos. Conversamos antes? Nós conversamos? E a lição que eu trouxe hoje é a fé. A fé e a esperança. Então nós sabemos que muito antes de nós, por isso que o acaso, temos certeza, não precisamos dizer mais que cremos, o acaso não existe. Nós sabemos, através do conhecimento da doutrina espírita, que as coisas se encadeiam. Até mesmo a filosofia hoje nos mostra que nós vivemos no universo das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Que o universo nos responde de acordo com os nossos desejos, de acordo com aquilo que sentimos e que buscamos. E é por isso que nós precisamos entender esta ferramenta, se posso utilizar esse nome, do que é a fé, esse instrumento que trazemos em cada um de nós. No momento em que a centelha divina é colocada pelo Pai na nossa criação e que vamos desenvolvendo aos poucos. Primeiro intuitivamente, depois vamos buscando através das coisas, do concreto, essas referências da adoração ao nosso Criador, e é o que vai movimentando o nosso conhecimento sobre a fé. Mas o que é a fé? Quanto mais entendemos sobre um assunto, buscamos compreender o assunto, mais nos apropriamos através do conceito para a vivência que passa a ser um hábito e passamos a viver naquele potencial maior que podemos desenvolver. O que é a fé? Para alguns estudiosos, no caso aqui eu trago o pensamento de Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, ele diz assim: a fé é uma crença profunda e pessoal em algo que não pode ser provado ou visto. É uma confiança inabalável em algo maior do que nós mesmos, seja um poder superior, em uma ideia ou um princípio moral. A fé é uma força motivadora da vida de muitas pessoas em todo o mundo, muitas vezes guiando suas decisões e escolhas. Ela pode ser encontrada em diferentes contextos, como na religião, na espiritualidade, na filosofia e até mesmo na ciência. Pois na ciência, quando aqueles cientistas se dedicam ao trabalho de pesquisa, eles têm uma fé, eles têm a certeza que vão encontrar o resultado. Se eu estiver enganada aqui na informação, porque nós ouvimos e repetimos, e muitas vezes a coisa não é bem aquela história, mas costumam dizer, eu ouvi há algum tempo atrás, e já ouvi de novo há pouco tempo, que Edison, quando estava na busca, né, de realizar o grande sonho da lâmpada com o filamento, um parceiro seu de laboratório, de estudos, disse para ele: mas fulano, desista, você já tentou mais de 900 vezes. Aí ele diz para ele: então, eu aprendi 900 vezes como não devo fazer. Então é a fé que mesmo na ciência, que é esse sentido que vem de dentro da gente, que nos dá a certeza de algo e que continuamos a buscar.
e nesse lado espiritual, é porque sabemos que algo dentro de nós, algo vem a mais, que não somente as coisas materiais do mundo que nós vivemos, não somente a satisfação dos nossos desejos da carne, nossos desejos de conforto, nossos prazeres, não é? Que o corpo mesmo nos pede, na alimentação, no descanso, no trabalho, porque tem gente que se realiza em trabalhar demais, que também faz mal. Então ele diz assim, embora a fé possa variar em intensidade, o objeto de crença, ela geralmente envolve a disposição de confiar e acreditar em algo que não pode ser visto ou experimentado diretamente. Isso pode trazer consolo e esperança em momentos difíceis, bem como fornecer um senso de propósito e significado para a vida. É o que nos move, é o que nos impulsiona a cada dia, porque nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, para isso fomos criados. E é essa força interna que vamos tentando desenvolver e que agora conceituamos como fé e que com certeza cada vez mais mudará de nome conforme nós formos crescendo, evoluindo mais. Mas vamos ver o que a doutrina espírita nos fala sobre o que é fé. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 354, lhe é perguntado o seguinte: poder-se-á definir o que é ter fé? E a resposta de Emmanuel é a seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé, eu acho esse trecho de Emmanuel algo assim que eu busco sempre repetir para mim mesmo e compartilhar. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Nós, que já jornadeamos séculos e séculos no Evangelho de Jesus, porque eu costumo dizer, e repito sempre também, eu fico até muito repetitiva, às vezes eu tenho que me dar conta, né, para não ficar chata, que nós espíritas não somos privilegiados, porque nós não somos cristãos da primeira vez. Porque para chegar ao entendimento, à abstração, não que o espírito seja melhor, mas é necessário, é como no alfabeto, é necessário termos caminhado lá para o aprendizado das letras, das sílabas, da formação da palavra, e é assim que viemos no Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita, ela vem nos descortinar o Evangelho de Jesus cada vez mais de uma forma mais racional, mais palpável. E é por isso que Emmanuel nos diz aqui, não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Porque além nós saímos da vida material, da prática da fé, para sentir em nós. A doutrina nos traz essa realização do sentir Deus em nós. Começar a prestar atenção nos pequenos detalhes da vida, onde aconteceu aqui e agora para o nosso testemunho. Ela nos traz uma leitura do Evangelho da casa dela, e que disse que não poderia deixar de trazer para nós. E eu, quando fui pegar as palestras, eu disse, nossa, mas falar de novo de fé, de esperança, será que vai dar certo? Não é? A gente já ouviu falar tanto. Mas é preciso que se repita e que se aprenda, para que nós vejamos que há um planejamento em toda a nossa vida. Não um determinismo, mas há um planejamento dentro das nossas necessidades. E se eu estiver voltada, sabendo que Deus existe em mim
e eu tenho que buscá-lo a cada minuto da minha vida, eu sempre estarei sendo guiada para o melhor para mim, sem nenhuma dúvida. Quando nós repetimos, né, a pluralidade das existências, a reencarnação, para algumas pessoas parece que isso é uma novidade da doutrina espírita. E não é. Ela vem de séculos e séculos, desde que o homem habita a Terra, através da filosofia e das religiões ainda, que adoravam diversos deuses, chamadas pagãs, para despertar em nós a certeza de que sobreviveremos. E a doutrina espírita nos traz, não mais eu creio, eu sei que eu vivi antes, sei que continuarei vivendo porque a vida é uma só. Hoje eu estou numa existência, numa personalidade de Fátima. Já posso ter sido João, Maria, José, vou continuar sendo outras personalidades que vão me ajudando neste entendimento, nesse crescimento. É por isso que Emmanuel ele continua dizendo, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a plenitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Porque todo crescimento causa esforço, dá trabalho, tem dor. Não precisa ser a dor dos erros, que é aquela dor que na nossa consciência vai trazer um sofrimento, porque algo nos lembra que errei no passado e hoje eu não sei bem nem o que é, mas aquilo me incomoda. Mas é uma dor que liberta, porque eu vou buscar a solução, porque eu vou partir daí para entender, como Joana de Ângeles nos convida. Entender fazendo essa reflexão. Por isso que a doutrina espírita liberta. Não mais, estávamos conversando, eu e minha neta ainda há pouco, né? E falando de coisas da vida, eu não me lembro bem nem qual era o assunto. Ela estava preocupada com a coleguinha. Vou contar, viu, Rafaela? O seu caso tem 19. Porque a amiga vai fazer aniversário e ela sugeriu à amiga, queria pedir um Nintendo, que é muito caro, para que ela pedisse o Ele, que não sei se vocês conhecem, que é um robozinho, que custa mais barato. R$800 não é um tanto, mas é mais barato que o outro, que é dormir pouco, né? E ela ganhou o Elic. Então ela mostrou, disse, mostra para minha mãe. Ela foi mostrar para a mãe da amiguinha. E nesse Elic, nem ela tinha se dado conta, tem uma hora que ele bebe tipo um combustível e ele pega fogo. É uma carinha, é um bonequinho assim, muito bonitinho ele. Só no rostinho dele aparecem as imagens. Ele fica triste, ele chora, ele ri, ele canta. E a mãe dela, quando viu isso, ela se apavorou, a mãe da menina. De jeito nenhum eu vou te dar um negócio desse. Essa coisa horrorosa trazendo mensagens negativas. Então, o que despertou quando ele pega fogo, né, que ele bebe e sai o fogo? O que despertou do passado ou do conhecimento religioso que ela traz essa vida? Eu estava explicando isso para ela disse, vó, eu tô triste porque acabei que eu fiz a minha amiguinha ficar triste. Eu disse, não, mas você agora disse para ela, não, você brinca comigo, você pede outro para sua irmã, para ela pedir outro presente, vocês trocam, para ela não ficar triste. Ela falou, vó, ela brigou tanto com ela, disse, nunca isso entra dentro da minha casa. Então ela criou um impacto num brinquedo que não tem nenhuma maldade, que interage com a criança em brincadeiras. Aí eu falei, bom, então eu não vou no circo ver o homem que bota fogo pela boca. Não é isso? E nós vamos ao circo e achamos engraçado. Ficamos preocupados dele se queimar, não é? Mas são o quê? As nossas crenças, que ainda nos amarram no pecado, na dor. Por que isso desperta em mim? Então, são análises, os casos, as experiências, não são para crítica nem para julgamento, mas que busquemos em nós. Quando algo nos impactar negativamente, quando impacta
para alegria e para felicidade, que ótimo, vamos alimentar. Mas fazer análise. Por que isso me trouxe esse impacto? Que é o que Emmanuel diz assim, aqui, né? Intensificando a amplitude de sua iluminação. Quer dizer, pela dor. Gente, essa dor está em mim, por quê? Não é? Qual é a responsabilidade, não a culpa? Qual é a responsabilidade que eu tenho nesse contexto? E aí é pelo esforço e pelo dever. Bom, eu tenho que me esforçar para me melhorar, para entender por que destas situações que me incomodam. Por que tal pessoa me incomoda tanto? Não é interessante? A pessoa nunca falou conosco. Eu me mudei há pouco tempo para o mesmo prédio, consegui, graças a Deus, que a minha filha. Então, estamos bem mais próximas. Ela está no 6º, eu estou no 4º andar. Tem uma vizinha que eu mudei para lá agora. Ela não cumprimenta. E eu digo, bom dia, boa tarde. E os filhos dela e o marido super simpáticos, né? E eu estava comentando com a minha filha, eu vou continuar cumprimentando. Hoje ela deu tanto azar que ela só pode ela vir. Ela saiu do elevador, eu entrei, eu disse assim, tá. E eu, como ainda não conheço todo mundo, eu não reconheci. Aí eu disse, tá descendo? Que eu achei que estava vindo de cima. Aí ela tá, e saiu. Eu digo, não, vocês estão chegando, nós é que vamos descer. Aí ela abriu um sorriso. Mas, quer dizer, sem querer, as coisas vão se quebrando. Agora, porque ela não me conhece, eu não a conheço. Mas é natural. E eu venho trabalhando isso desde criança, porque eu desperto uma certa aversão a algumas pessoas. Não sei porquê, mas desperto. Ainda preciso buscar, né? Estou procurando entender, não é? A ponto de eu estar no grupo mediúnico da FEB já há mais de 20 anos, agora já tem mais de 30, né? E uma amiga que faz parte do grupo, eu conto isso sempre, eu só não digo o nome, claro, hoje nós somos amigas. Ela chegou um dia, depois de mais de 20 anos a gente trabalhando no grupo, ela virou um dia para mim assim, Fátima, sabe que eu achava você horrorosa? Eu te detestava. Aí eu, olha, né? Não, mas hoje tudo tranquilo, isso ainda bem, que não foi ao contrário, né? Então é algo que eu realmente vivo em mim. O que é que eu tenho que prestar atenção? E eu começo a buscar, será que eu sou prepotente na minha chegada? Será que eu falo, porque uma coisa que sempre foi, minha mãe me chamava muita atenção, você fala alto demais, você grita demais, ai que escândalo. Aí eu passei minha vida ouvindo isso, tentando, eu chegava a pedir a Deus, Deus me faz ficar muda. Eu não conseguia falar mais baixo. Aí eu orava para ele ficar muda. Eu digo, você em voz rouca, pelo amor de Deus, que eu não consigo. Aí quando eu fui, né, já mais velha, com os filhos, que eu fui fazer faculdade de fonoaudiologia, eu descobri, e foi a minha libertação. Eu falo alto, porque todo mundo em volta de mim fala alto, gente. E a criança repete aquilo que tem de modelo. Minha mãe não fala baixo, meu pai não falava baixo, meus irmãos, que eram 2 homens mais velhos, também não. Como é que ela dizia assim, você tem que miar, você tem que ser assim, delicadinha, falar miando. Gente, eu não aprendi a falar miando. Então, mas eu só fui me libertar aos 36 anos. Levei até 36 anos ali aquela culpa de que eu era escandalosa, não é? Aí eu digo, bom, de repente é isso, né? Tem gente que não gosta como eu chego, falo muito, e assim, o pessoal... gente, outra coisa que ninguém acredita, eu sou tímida, viu? Não parece não, mas eu sou tímida. Aí o pessoal diz, não, porque como é que eu venço a minha timidez? Me expondo. Eu busco, né, fui ser professora, fui trabalhar sempre com outras pessoas, mas no começo eu ficava vermelha, gaguejava, errava o que eu ia falar, falava bobagem, né? Mas, então foi assim que eu fui vencendo. Então a gente tem que buscar, tá, eu desperto essa coisa no outro, o que será? Será que eu sou arrogante? Será que eu sou prepotente? Será que eu estou falando o que não devo? Será que eu acho que acolhi bem na realidade, né? Eu falei, olá, como vai? De repente eu faço já automático e não percebo. E é isso, que isso demanda o quê? Como Emmanuel nos diz, esforço e fé para realizar o que é o melhor para cada um de nós e que Deus deseja de nós. Emmanuel continua dizendo, traduzindo a certeza
na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Ele não diz algumas, ele diz todas. Se temos fé, realmente fé na divindade, que Deus quer o melhor para nós, porque é justamente esse processo, quando eu falo que nós espíritas viemos do processo, nós viemos de religiões que nos traziam a culpa. E eu falo isso por experiência própria, porque a minha origem é católica. E a minha neta, brincando, ela diz, eu não acredito em pecado, porque ela estuda em colégio católico, né? Eu falei, não tem que acreditar mesmo. Então hoje ela estava falando, que o avô disse assim, deixar comida no prato é pecado. Aí hoje, né, eles respondem rapidinho, eu não acredito em pecado. Aí eu disse assim, sim, mas a gente saber que a gente está jogando comida fora, quando tantas crianças estão querendo comer e não tem, e isso já nos traz a razão que nós estamos errados. É isso que as religiões do passado diziam que era o pecado, não é? Então nós vamos saindo aos poucos dessa coisa do pecado que nos liberta. E tendo a certeza de que Deus não nos castiga. Eu não preciso me punir porque eu errei. Eu preciso me reconduzir. Eu preciso reparar. Eu preciso reabilitar-me junto das pessoas, não é? Em que eu acho que eu fiz alguma coisa. E ele continua nos dizendo, com a luz divina no coração, e significa humildade, que significa humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. E aí, quando nós oramos o Pai Nosso, chega aquele pedacinho que a gente fala rapidamente, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja feita a vossa vontade, a gente passa correndo, né? Assim na terra como no céu. Porque, na realidade, nós continuamos buscando, querendo a nossa vontade. Nem sempre aquilo que desejamos é o melhor para nós. Aquilo que nos incomoda, muitas vezes, é a busca do que nós temos que corrigir, do que nós temos que desenvolver em nós, não é? Eu não gosto de música, então eu vou escutar mais música, né? Que de repente aí, a música boa, né? Eu não gosto de ler. Poxa, por que eu não gosto de ler? O que está acontecendo? Se eu não leio, eu não aprendo, não é? Então eu vou ler mais. E assim nas coisas simples da vida, né? E aí que nós vamos ver que o espírito protetor, que se denomina espírito protetor José, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que nos fala a fé, mãe da esperança e da caridade, ele faz algumas perguntas nos dizendo assim, não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiver de fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem, é a base da regeneração. A fé é a base da regeneração, porque a fé nos impulsiona. A fé não nos diz assim, senta aí e espera. Se acomoda que um dia o resultado vem. Não. A fé está sempre nos dizendo para buscar algo, para levantar e sair, para caminhar. Emmanuel então continua dizendo, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Não é isso que Joana nos fala? Todas as lutas e problemas. É a certeza da presença dos nossos amigos espirituais junto de nós, daqueles que deram o seu aval para a nossa encarnação, para que nós cheguemos ao final vitoriosos, completistas, como fala Emmanuel, que são difíceis completistas. Nós assinamos do lado de lá o contrato, não, eu faço isso, faço aquilo outro, ainda ontem, conversando com uma amiga, ela dizia isso. Aí quando chega ali na metade, assim, tem certeza que eu disse que ia conseguir fazer isso? Não estou conseguindo não.
não é? Quando chegamos aqui, nós tememos, nós desanimamos. E quem nos bota para frente, quem nos leva para frente, é a fé. Preciso é, pois, que essa base, é o Espírito José que nos diz, seja forte, durável, porquanto se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Se a fé ficar abalada, o que estaremos construindo? A dúvida, a incerteza, o medo são emoções que nos derrubam. Se nós nos deixamos levar, nós vamos para o fundo do buraco sem parar. E é a fé, por mais difícil que seja, que ela nos move na certeza de que tudo vai melhorar. É muito difícil, falando com uma amiga essa semana, né? Quando você está passando por coisas tão tormentosas, tão difíceis, aí você lembra assim, lembra o Chico, que dizia assim, isso também passa? Aí eu digo assim, eu já repeti tantas vezes isso, eu sei que é chato, mas também passa. Mas na hora que a gente está na aflição, no tormento, naquele momento da dor, do tumulto, das incertezas, não é? A gente esquece que vai passar, dá a impressão que o tempo não passa, dá a impressão que o tempo não corre, dá a impressão que tudo se envolve, tudo se organiza para nos destruir. E é aí que nós falhamos na nossa fé. Porque nós nos deixamos levar por essa incerteza, esquecendo que os nossos amigos estão junto de nós dizendo assim, não entra nessa, não escuta isso, não alimenta esse sentimento. E se alguém que eles se utilizam chega junto de nós, não, que isso, vai dar certo, seja otimista. Nós nos aborrecemos, poxa, não está entendendo a minha dor, não é? Está menosprezando o meu momento. Porque parece que nós gostamos de viver nessa situação, né, de sofrimento, como uma forma de eu me castigar. Eu preciso me policiar, eu preciso me penitenciar. Mas já passou. Divaldo tem lembrado isso muito nessas pequenas cortes que fazem, né, ali no YouTube. Eu tenho visto que seguidamente ele lembra, o que fizemos de errado já foi. Serve por base só para não fazermos de novo. Para que sigamos em frente, porque não podemos corrigir mais aquilo. Já foi. Mas a vida, o dia, nos oferece a cada momento a oportunidade de refazer o caminho, de reconstruir. Por isso que Emmanuel nos fala sobre, o Espírito José nos fala sobre essa base desse edifício, que é a fé que não se deixa abalar pela dúvida. E qual é o conceito de esperança? A esperança, ela vem do latim, né? Sentimento que leva o homem a olhar para o futuro. Veja bem como a fé é a mãe da esperança. E considera, né, que todas as condições que serão oferecidas no presente, ela será melhor. Que a luta da vida e os sofrimentos serão enfrentados como contingências passageiras. É a esperança que nos diz isso, nos movendo para a fé. É uma marcha para um fim mais alto e de maior valor. A própria palavra, na sua origem, já tem esse sentido. Esperança é essa potência interior que possui uma dinâmica extraordinária para conciliar os nossos sofrimentos com o fim último da existência humana. Há pouco tempo eu ouvi da psicóloga, que eu estava falando assim, nossa, quando chega esse momento assim, eu disse, não, mas tem outros que passam pior, né? Tem pessoas que estão numa situação pior. Nossa, que nós temos, né, buscamos pela doutrina espírita, visualizar aquele que está pior do que nós, até para, né, não ficarmos naquela situação de vitimismo. Aí ela falou assim, não, você está certa num ponto, mas não pode alimentar tanto isso. E me chamou a atenção. Por quê? Porque você não pode desvalorizar a sua dor. Senão você não consegue curá-la. Então você tem não ficar alimentando a sua dor, mas você tem que visualizar a sua dor, reconhecer que você naquele momento está sofrendo,
que você precisa de ajuda, que tem outras pessoas piores, mas que tem outras melhores também, e que você precisa ir para as melhores. É uma construção. Então, realmente, a doutrina espírita nos leva a ter esse olhar daquele irmão que está em situação pior que nós. Mas não é por isso que eu vou desqualificar a minha dor, que eu não vou ver a minha dor, eu só não posso alimentá-la. Por quê? Porque eu vejo, como Emmanuel nos diz, que a esperança ela vai conciliar os nossos sofrimentos com o fim último da nossa existência. Qual é o fim? A nossa libertação dessas sensações, desses sentimentos que trazemos do passado e não conseguimos explicar ainda hoje. Meu marido lembrou de um fato, até não vou nem contar aqui, porque é tão para baixo que é ruim essas coisas que a gente ouve na internet, das barbaridades que, como seres ditos humanos, éramos piores do que os animais mais selvagens, né? Eu falei assim, nossa senhora, como é que um ser humano pode pensar e fazer uma coisa desse teor, né? Fazer uma festividade ainda, quando se imolavam, né, pessoas, né, para os deuses, né? Aí eu falei assim, bom, vou parar de criticar, que agora também eu estou tentando muito esforço, não criticar e não julgar. Aí eu disse, quem sabe não fui eu que fiz, não é? Quem sabe eu estava lá aplaudindo, né, também no circo romano, né? Então eu já passei por lá. E graças a Deus a gente sabe que nós temos um fim na existência humana, que é essa compreensão que nos leva a não mais gostar, nem sentir prazer de ver o mal. Já a dor do outro já nos toca, a dor do outro já nos comove. Nós já queremos ajudar, nós já queremos, e quando não podemos, nós já procuramos orar, vibrar por ele, porque aquilo não nos satisfaz mais. As lutas, né? Antigamente tinha muita luta na televisão, ainda tem um pouco, né? Mas um dia a gente chega lá para melhorar isso aí, né? Que não traz nenhum prazer ver um socando o outro e se arrebentando todo. Para mim não faz sentido, né? Mas graças a Deus já evoluiu muito. Na minha infância era só o programa que se via na televisão, né? Telequete. Quem é da época do Telequete? Não precisa levantar a mão, não! Segundo, nós vamos vendo que a própria filosofia tem muitos, né? Hoje, alguns, como tudo, até na doutrina, em qualquer religião, tem aqueles que trabalham trazendo só besteira, falando bobagem, e tem os outros que estão fazendo um trabalho sério e bom aí na área da filosofia, trazendo a filosofia para a vivência, não mais a filosofia, estudo, história. O estudo, história, o conhecimento filosófico, do pensamento filosófico para a prática da vida, né? E um deles é o filósofo Mário Cortella, né? Que ele chega a ser até de certa forma, as palestras deles, algumas coisas que ele diz são engraçadas. E tem a Lúcia Helena Galvão, que é aqui de Brasília, né, que eu admiro demais, né, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo. Sintonia, Sinais e Sintonia, assistam, porque tudo de doutrina espírita, a gente pensa, nossa, ela é espírita, só que mostrando a filosofia não é, né? Eu já vi uma entrevista dela dizendo que não é. Mas tem tudo a ver. Então é a filosofia nos trazendo, buscando esse público que não quer saber da religião, principalmente o público jovem, para o Evangelho de Jesus que está em todos os pontos do pensamento humano voltados para o bem. Então Mário Cortella diz assim, que há pessoas que têm esperança do verbo esperar. Ele nos diz que a esperança deve ser do verbo esperançar. Esperar eu espero que dê certo, eu espero que aconteça, eu espero que resolva. Eu estou esperando que o outro resolva meu problema, que me traga a solução. Esperançar é ir atrás, é não desistir. Esperançar é ser capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. Esperançar significa não se conformar. É o que alimenta a nossa fé. É a certeza do trabalho dentro de nós. E é por isso que nesse capítulo, a fé, a esperança e a caridade, nos traz a doutrina espírita que a caridade é a outra, é a ferramenta.
que nos leva a trabalhar a fé, a continuar tendo esperança, porque nos traz a energia do outro, a esperança do outro, a fé do outro. Nos alimentamos dos mesmos propósitos quando estamos no trabalho do bem. E caridade não se fala apenas da caridade material, mas da caridade que é aquela do pensamento, do desejo do bem, de alcançar o outro, por mais distante que esteja, com boas vibrações. Vou encerrando aqui com o Espírito José que nos diz no Evangelho: a fé sincera é empolgante e contagiosa. Ela tem que nos empolgar, nós temos que multiplicar, nós temos que dividir, mas não com proselitismo, mas com a nossa vida, vencendo as dificuldades com a prece, que o teu nome está me fugindo. A Karen, veio dela, e o dela está fugindo, assim, meu Deus. A prece é a leitura da página que a Karen fez aqui, que por mais difícil que seja o momento pelo qual nós estamos passando, nós temos que mostrar àqueles que estão em volta de nós que nós não desistimos, que nós acreditamos, que nós continuamos empolgados com aquilo que não mais cremos, mas que sabemos. Que é difícil para nós dizer, seja feita a sua vontade, mas que eu estou trabalhando em mim, que seja feita a sua vontade, passando para o outro com as minhas atitudes. E é por isso que o Espírito José nos diz: pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutir nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe mostrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme. Não tem nada que a abale. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, ele se refere à espiritualidade, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirmos. É a busca sempre de cada um. Eles podem nos ajudar, mas o trabalho de crescimento é individual. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. E encerro aqui com as palavras de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 58, que ele diz assim: o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Que Deus nos ampare, nos ilumine, alimente cada dia mais a esperança, a fé em nossos corações, trabalhando no trabalho da caridade, da doação ao outro, pensamento no bem, pois é assim que, somando todas essas energias, o nosso mundo de regeneração se fará em breve. Muita paz, muita luz, muito obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus nos abençoe.